E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez junto com vocês, né? Estamos aqui. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Aproveitando que tivemos aí a lua entrando na fase de nova, 00:02 essa madrugada passada. Hoje são 27 de maio de 2025. Então nós nos propusemos a contar para vocês um pouco mais a nosso respeito. Haja vistas que estamos vendo o nosso canal crescer e o vídeo que nós fizemos aqui atrás, dentro da mata, teve assim uma explosão de visualizações. Nós ficamos surpresos e muito agradecidos a todos que visualizaram. Nesses quase 3 anos de canal, a primeira vez que um vídeo nosso teve mais de 1000 visualizações. E ele não só está crescendo, como ele está alavancando novos inscritos e seguidores no canal. A todos vocês que estão chegando aí, que estão se inscrevendo no canal, que estão interagindo, que estão visualizando os nossos vídeos, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão. Vocês não sabem como que isso é importante para nós. Desculpe pessoal, o bichinho do Ranran chegou aqui do nada. Apareceu não sei do que, não sei porquê. Mas tudo bem, já foi embora já. E então pessoal, hoje nós vamos contar para vocês como que foi a nossa aproximação com a Hecate, a nossa interatividade com ela e por que nós nos propusemos a sermos um wicano, um adepto da bruxaria, chamada bruxaria moderna, também conhecida como paganismo. Vamos contar para vocês. Espero que vocês estejam preparados para saber e não se escandalizem se porventura usarmos de termos, ou mesmo no próprio testemunho que nós estaremos dando aqui, falarmos alguma coisa que talvez vos entristeça ou escandalize vocês, de acordo com a fé que vocês têm ou professam, ok? Muito bem, vou dar uma caminhadinha leve aqui, daqui a pouco eu estarei em casa e sentarei para conversar melhor com vocês e contar para vocês como que começou e está sendo e será a minha história com a Hecate, Reia Hecate. Um beijo no coração de vocês, encontro vocês daqui a pouco. Tchau! Cate. Vocês devem estar pensando, ficou doido mesmo, né? Agora ele vai jogar pedra, vai cuspir para cima para ver se cai na cabeça. Não, nada disso. Isso aqui agora foi uma invocação. Isso, uma invocação que mamãe Hecate me ensinou a fazer usando a própria respiração. Você observa que eu inspiro o ar para falar a primeira sílaba e solto as 2 outras sílabas. Você inspira o poder, a presença divina da rainha das rainhas, deusa das deusas, mãe de todas as feiticeiras bruxas, bruxos, magos e feiticeiros, Reia Hecate. Pessoal, falar sobre Hecate sem contar sobre a minha experiência com essa titã, sim, porque ela é uma titã. Nós acostumamos a chamá-la de deusa por causa da hierarquia e do poderio que ela tem e majestade que ela tem. Mas ela é uma titã. E o que é uma titã? Conta-se que outrora, há muitos e muito tempo atrás, segundo as narrativas do misticismo, os titãs, que foram os primeiros seres, os mais antigos, responsáveis pela formação e gerenciamento do universo e do caos, tiveram uma guerra com os deuses. Poderíamos dizer que deuses eram outra classe de seres, né, que entraram em embate com os titãs. E os deuses venceram os titãs. Só que Hecate foi poupada por Zeus, que é considerado o deus dos deuses, segundo o panteão grego. Ela foi poupada por causa da benevolência dela para com Perséfone, quando ajudou a buscá-la e resgatá-la do Hades. Então, devido a isso, e a sua benevolência e cuidado com os aflitos, com os desesperados e com os injustiçados, Hecate foi poupada
E com isso ela permanece atuando no meio não apenas do panteão grego, mas no meio de outros panteões também, onde ela tem vários nomes. Hécate é conhecida como aquela de 10 milhares de nomes. Hécate tem vários nomes e cada um deles tem um significado. Você estuda e você descobre, mas é aquela história. Tenho comigo que divindade, quando você escolhe ou tem uma afinidade com uma determinada divindade, o mais importante é você ter afinidade mesmo com ela, não importa qual o nome que ela está sendo usada como termo de alcunha para a atividade que ela vai exercer. Porque se você é sincero e desejar profundo, como diz Raul Seixas, com toda certeza vai acontecer. A divindade vai se aproximar e vai te ajudar, vai te orientar e, se necessário for, vai também te repreender. Então, o meu contato com a divindade feminina do Todo-Poderoso começou há muito tempo. Eu vou contar para vocês entenderem como que eu cheguei aqui, no dia de hoje, para ter esse entendimento e esse conhecimento. Me lembro que exatamente há 40 anos atrás, em julho vai completar 40 anos, minha filha, com 2 meses de idade, foi acometida por um problema respiratório, porque durante o nascimento o próprio fórceps havia causado um dano no pulmão esquerdo dela e o pulmãozinho dela parou de funcionar. E o desespero da mãe e meu também nos levaram a embarcarmos para Belo Horizonte em caráter de urgência e irmos para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi examinada por Dr. Manuel Firmato, um cardiopediatra que já não está mais entre nós, mas onde quer que ele esteja, que ele saiba, sou grato pelo que ele fez pela minha filha, principalmente por ele ter ouvido e permitido, né, que a espiritualidade falasse ao coração dele e tomasse a decisão que ele tomou. Eu me lembro que era uma terça-feira pela manhã, bem cedo, quando nós chegamos e foi feito um exame de urgência e constatou-se que ela precisaria passar por uma cirurgia para poder recuperar o pulmão ou, se fosse o caso, retirá-lo, porque a coisa era muito séria. O Dr. Manuel Firmato marcou a cirurgia para quinta-feira, às 10 horas da manhã. Eu fiquei muito preocupado. A mãe desesperada, em prantos, chorando. A avó materna, que estava ali presente junto também, desesperada. E eu, no meu afã, na época eu era católico e praticava o catolicismo como a maior parte dos católicos que praticam, não muito. E era simpatizante do kardecismo, eu estava começando a permear pelo caminho da espiritualidade. Tomei uma decisão de imediato ali e tenho comigo hoje que foi a espiritualidade realmente que mandou que eu fizesse aquilo. Virei para a mãe da minha filha e falei com ela, olha, fique com tua mãe que eu estou indo para São Paulo, eu vou a Aparecida do Norte buscar ajuda. Peguei um ônibus e viajei para São Paulo. Cheguei em São Paulo, à noite, bem tarde já, pernoitei na casa da minha irmã, Normeia. Oi, Normeia! Que morava em São Paulo naquela época. E na quarta-feira, cedinho, peguei o Pássaro Marrom, fui para Aparecida do Norte, cheguei diante do altar principal da Basílica, fiz uma promessa que se minha filha fosse curada, eu voltaria a Aparecida do Norte para cumprir um determinado voto estabelecido ali naquele momento. À noite, peguei um ônibus novamente de São Paulo para Belo Horizonte, viajei a noite toda. Cheguei na quinta-feira de manhã em Belo Horizonte, a tempo, né? Claro que a cirurgia estava marcada para 10 horas. Deu 10 horas, 10h05, 10h10, 10h15, o Dr. Manuel Firmato chega, alvoroçado, correndo de um lado para o outro, me chama em particular, não quis conversar perto da mãe da criança, me chama em particular e falou, Sr. Carlos, eu estou inquieto, incomodado, porque é uma cirurgia muito séria, e antes de levar para a sala de cirurgia, porque a bebezinha está muito debilitada, nós vamos fazer uma nova radiografia para ver em que estado está. E assim foi feito, levaram para a sala de exames, fizeram a radiografia e ele voltou pasmo, né? Branco como cera, e falou comigo, o senhor não vai acreditar, o pulmão dela voltou a funcionar. Daqui a 2 meses exatamente, em julho, ela vai completar 40 anos e ela foi curada por Nossa Senhora Aparecida. Os anos se passaram
E eu permeando por vários caminhos, né, da espiritualidade. Estava eu, então, no meio protestante. Quando foi um dia, eu estava ministrando sobre curas e eu decidi contar, correndo o risco de ser apedrejado, ou talvez até, né, porque não perseguido. Resolvi contar para já estar orientando as pessoas aquilo que eu desconfiava. Independente de eu estar no meio, naquele momento ali, no meio evangélico, que não aceita de maneira nenhuma a menção de santos ou méritos de milagres ou curas relacionadas a tais santos, mas eu sentia a necessidade, porque eu já desconfiava que o lado feminino de Deus é que tinha sido responsável pela cura da minha filha. E eu não tiraria o mérito de maneira nenhuma daquela divindade ou santo católico pela cura da minha filha. Seria hipocrisia e falsidade da minha parte eu no altar falar que eu tinha feito uma promessa para o Deus eterno, verdadeiro, para Jesus Cristo, ou seja, deturpar e mentir. Mas eu precisava falar sobre a cura da minha filha. E hoje eu entendo que aquele testemunho que eu dei no altar da Igreja Evangélica a respeito do lado feminino de Deus e a capacidade que ele tem de se mesclar entre as diversas divindades que existem por aí, quer seja Aparecida, quer seja Fátima, quer seja Conceição, quer seja Saracali, de acordo com a maneira como a pessoa crê e como a pessoa evoca, ela vem, o lado feminino de Deus, a alma de Deus, ela vem e se manifesta. E é ela que permeia a terra, ela é a alma da terra. Ela é aquela que anda pelo passado, o presente e o futuro. Ela é aquela que carrega a tocha para poder iluminar e para poder também eliminar, poder queimar. Ela é aquela que desce ao submundo para tomar pelas mãos as almas desesperadas e sofredoras e conduzi-las na mansão dos mortos. Talvez seja essa ligação dela, que é Hécate, com a necromancia, que faz com que as pessoas, grande parte delas, tenham tanto medo dessa deusa. Quando eu ouvi pela primeira vez sobre ela, foi por causa do Estrófalos. Eu vi esse símbolo e achei ele muito interessante e procurei saber do que se tratava. Dois aspectos me chamou a atenção. A Ouroboros, que é a serpente comendo o próprio rabo, e a representação aqui de símbolo das três faces da deusa, e que eu associei com a Shuriken, que é aquela arma usada pelos ninjas. Falei, olha que gracinha, o que é isso? Fui estudar e pesquisar e descobri que Hécate é a manifestação, a alma feminina de Deus, que se manifesta através de várias faces. E Hécate é conhecida como aquela que tem 10.000 nomes. Por isso eu creio e tenho certeza que Hécate se manifesta em vários lugares, de diversas formas diferentes, como a alma feminina, para curar, para amamentar, para acalmar, para orientar, para dar bons conselhos, para ensinar a fazer cura, ensinar também a fazer chá de ervas, a usar perfumes, a usar cores, a usar pedras, enfim. A boa anciã, uma das três faces de Hécate, traz tudo isso para nós. E a face como mãe nos amamenta, nos protege, nos agasalha, nos coloca no colo, passa a mão pelos nossos cabelos, seca nossas lágrimas. E a face jovem de Hécate, que a jovem donzela é uma espécie de irmã que brinca conosco, que dança conosco, que se alegra conosco. E também uma espécie de amante, porque apesar de Hécate não ser muito ligada aos trabalhos, né, da libido, essa é uma atividade ligada a Lilith, que é um outro caso, mas Hécate é muito sensual, muito bonita e muito bela. Mas ela só mostra essas três faces para aqueles que a buscam, para aqueles que realmente a reconhecem como mãe, mãe da terra, mãe de todas as feiticeiras, de todas as bruxas, de todas as magas, de todos os magos, de todos os feiticeiros, de todos os bruxos. Então, meus queridos, eu reconheço esse poder e busco esse poder e essa excelência e presto sim
reverência a ela, culto a ela, diferente de muitas outras entidades da espiritualidade, chamados deuses por aí, ou demônios. Lembre-se que a palavra demônio vem do grego, significa espírito, mas determinadas correntes religiosas deturparam essa imagem para evitar que as pessoas se aproximem e tenham o conhecimento e recebam o afago, o carinho e também a exortação e a correção quando houver necessidade desses seres. De todos eles, Hecate provavelmente é a mais sisuda, uma das mais sérias, por isso não devemos brincar com Hecate. Alguns luciferianos e alguns ocultistas dizem que nós não devemos fazer oferendas para Hecate dentro de casa, mas eu gostaria de deixar um ensinamento para vocês aqui sobre isso. Ao contrário do que muitos, não estou desmerecendo a autoridade desses bruxos, desses magos e feiticeiros que fazem isso, tá? Mas ao contrário do que muitos pensam, eu tenho comigo duas coisas em relação aos chamados demônios, chamados deuses. É o seguinte, contrariando a Goetia, eu não concordo que devemos fazer pactos ou alianças com demônios ou deuses, sujeitando-os a alguma coisa. Por quê? Primeiro, quem é mais antigo e quem tem mais sabedoria? São eles ou nós humanos mortais, réis, ignorantes, pobres de espírito? E segundo, se nós os colocamos como parceiros, uma vez que na espiritualidade nós sabemos que essas entidades se aproximam de nós para poder, através do nosso corpo físico, experienciar o sabor, o prazer, a alegria, o gozo. Então, por que nós vamos limitar a presença deles, não os recebendo dentro da nossa alcova, dentro do nosso próprio quarto? Tenho comigo que precisamos ter conhecimento e discernir realmente o que é bom e o que é ruim, de acordo com a vibração e energia que nos passam. Mas eu chamar Hecate, estou falando dela, eu chamá-la para poder conduzir a minha vida, me orientar e me ajudar a ter conhecimento da magia, do feitiço e do encantamento, mas tratá-la como um cão raivoso, oferecendo para ela aquilo que ela gosta ou aquilo que eu me proponho a dar a ela para alegrá-la apenas lá fora, no quintal e no mato? Não. Eu tenho comigo que ela, como deusa e como titã, ela tem sim em si o bem e o mal, mas o bem e o mal, eles só permeiam a nossa essência, a nossa vida, se nós assim o permitirmos. Não é um caso de travarmos embate. Então, fazer oferendas ou entregas a Hecate é de acordo com os rituais. Claro que existem os locais ideais para isso, mas quando eu a convido para fazer parte da minha vida, eu tenho que ser homem o suficiente para não limitar o poder dessa titã, dessa deusa. Permitir que ela realmente se aproxime, que ela vigie o meu sono, que ela veja os meus momentos de intimidade, que ela saiba as minhas preferências, os meus pensamentos. Porque, em contrapartida, eu estou pedindo para a Hecate não apenas o conhecimento, mas eu estou pedindo para ela a visão, a audição, o olfato, o paladar, o corpo sensorial e, principalmente, a sabedoria, para poder ser realmente um grande mago, um exímio feiticeiro e um excelente bruxo. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa mensagem é que sempre haverá escolhas a fazermos. E nós as faremos de acordo com aquilo que nos é necessário e com aquilo que precisamos. Não sejamos hipócritas. Quando você chama um ser da espiritualidade para te ajudar, para te curar, para te orientar, você precisa saber como esse ser trabalha. E no caso de Hecate, eu tenho plena certeza, ela é a alma feminina do Criador, que permeia as várias faces, os vários lugares. E é por causa dela que eu estou aqui. Estou prestando uma homenagem a ela, que é hoje a minha mãe, a minha irmã, a minha consulente, a minha senhora, a minha esposa, a minha deusa. Eia, Hecate, que todos aqueles que buscam conhecimento e sabedoria tenham o privilégio de evocar os seus deuses ou deusas e sejam receptivos para poder perceber
que quando são evocados, eles se apresentam, mas você tem que abrir mão de determinadas coisas e adotar condutas e hábitos que estão de acordo com a vibração, o gosto e a premissa desses deuses ou dessas deusas. Então saiba disso. São escolhas. Escolhas que precisamos fazer. E qual é o preço que pagaremos em troca? Existem vários preços a pagar em troca, mas tenha certeza disso. Não é a nossa alma que eles pedem, mas a nossa vida. Ao contrário do que determinadas religiões limitantes, crenças limitantes falam para nos dar medo, esses seres não querem a nossa alma, eles querem a nossa vida, porque é através da nossa vida que eles se manifestam aqui na terceira dimensão. É através da nossa vida que eles apreciam as melhores comidas, as melhores bebidas, os melhores perfumes, as melhores roupas, os melhores carros, as melhores casas, os melhores prazeres. O que você quer para a sua vida? Ser limitado a abrir mão daquilo que eles, os criadores do universo e do cosmos, gerenciadores desses mundos, são capazes de lhe dar? Até quando você vai ficar nessa vida limitante, comendo migalhas e ofendido ou ultrajado ou oferecendo a outra face para que lhe batam? Que espécie de divindade é essa que você serve? Eu optei por Hecate. Eu optei pela minha mãe, pela minha senhora, a rainha das bruxas, deusa das deusas, senhora de todas as coisas. Assim seja, assim é. Rei.